Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 15 de junho, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claronet TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você pode nos acompanhar aqui no Rio Grande do Sul e em qualquer parte do mundo, acompanhar a programação da RDC TV através das nossas plataformas digitais. Se você quiser a programação real-time ininterrupta da RDC TV, você acessa o player do nosso site, nosso portal rdctv.com.br, você acrescenta / ao vivo na digitação e tem acesso direto no player com a programação, como eu disse, real-time da RDC TV. Se você preferir lives dos programas, como agora está acontecendo com o Virando o Jogo, a live do Virando o Jogo, você tem as nossas redes sociais, Twitter, YouTube e Facebook, todas com lives dos programas da grade aqui da RDC TV. Tá certo? Lembrando sempre que pelo Facebook você interage conosco. E se você quiser saber algo mais da RDC TV, você tem o nosso Instagram, trazendo sempre as novidades e as promoções aqui da RDC. Também para o Instagram, RDC TV Digital, e você vai estar conectado sempre conosco. Hoje nós vamos aqui com o Diogo Rossi. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Rogério? Boa noite para você. Ótima semana para a gente. Se Deus quiser, e vai ser assim. Estamos com uma conexão direta. Qual é a cidade que está o nosso convidado de hoje, ô Diogo? Aí, Zé Aldo, bola nas costas. Então eu vou perguntar diretamente para ele, que é o nosso colega Alexandre Ernest, do Vozes. E aí, cara? Tudo bom, Alexandre? Como é que vai? Qual é a cidade que tu estás? Tudo beleza, Rogério? Eu estou em Montreal, cara. Montreal no Canadá. Isso, Montreal é uma Canadá. cidade... Isso, é uma cidade da província de Quebec. Isso. Fica bem pertinho de Nova York, mas dá umas 6 horas de Nova York. É como se fosse Porto Alegre e Florianópolis, mais ou menos. Sim. Aí, colonização inglesa. Não, aqui é francesa. Francesa. Aqui é uma das... Isso, é uma das poucas províncias em que o francês predomina, né? Ainda que a língua do país, a língua do Canadá, seja oficial, tanto o inglês quanto o francês, né? Tu estás aí desde quando, Alexandre? Eu estou desde setembro de 2018. Eu vim para cá para estudar, né? Sim. Eu faço um mestrado em comunicação na Université de Montréal e estou terminando agora. Provavelmente no final agora de fevereiro, março do ano que vem, eu encerro ele e me torno mestre aqui pela Université de Montréal. Aí vai ficar por aí, vai ficar na universidade ou vai voltar? Não, minha ideia não é voltar mais. Minha ideia é permanecer aqui e, se conseguir residência e tudo mais, né? Tentar pegar o que todo mundo faz, basicamente, né? Sim. O pessoal vem aqui, estuda, depois tenta estender o visto para continuar trabalhando aqui e tudo mais, e aí depois pede a residência permanente, né? Que daí é como se fosse uma espécie de green card. Sim. E depois de um certo tempo eu posso pedir a cidadania do país, né? Eu posso ser cidadão canadense também. E vais abraçar aí a área acadêmica ou não? Pois então, hoje o meu projeto mesmo é cobrir a Copa do Mundo de 2026. Sim. Porque a Copa do Mundo está prevista para acontecer aqui, né? Canadá, Estados Unidos e México. Então, eu vou me especializar em relacionamento transmídia, no caso, né? Que é o meu mestrado, inclusive, que é a ligação das histórias em diferentes mídias, né? Por exemplo, você tem o assunto Copa do Mundo no jornal, mas você tem um álbum de figurinhas numa revista, você tem um game da Copa do Mundo, você tem um livro da Copa do Mundo, você tem... enfim, é a mesma história levada por diversas mídias, sabe? Venda como produto, no caso, né? Quer algum questionamento para o Alexandre? Antes da gente entrar no nosso assunto, sabe né? que é muito curioso porque
Na verdade, eu nunca pude perguntar isso para ele mesmo, né? Sempre foi um colega muito, né, prestativo, muito legal aqui em Porto Alegre. Mas o mais curioso é que às vezes a gente larga tudo e vai, né? Que nem é o caso do Ernest, né? Ele estava, né, na 0 Hora, largou tudo e foi para o Canadá, e isso é bastante curioso e motiva muitos outros colegas, né? Como é que se planeja uma coisa dessa? Não se planeja, simplesmente vai? Não. Então, cara, na verdade, assim, o meu plano ele começa em 2014, né? Então eu chego aqui em 2018, porque eu tive que aprender francês, eu tive que juntar dinheiro, né? Porque para tu conseguir o visto para chegar aqui, tu precisa apresentar também uma quantia bancária satisfatória para poder mostrar que tu tinha como te manter aqui sem trabalho, né? Porque hoje tu chega no primeiro momento, tu chega sem trabalho, né? Depois aí tu vai pegando um trabalho num hotel, depois tu vai pegando, tipo, a minha esposa, ela trabalha na universidade, inclusive, que eu estudo, né? Então, assim, não é tão fácil o primeiro momento. Eu fui, deixa eu pensar, 2016, no finalzinho do primeiro semestre de 2016, eu saí da 0 Hora, e aí depois eu fui para o Inter e também fiquei um ano e pouco no Inter. Aí, 2 meses antes de vir para cá, eu também saí do Inter. Então, digamos, foi um processo legal, mas ao mesmo tempo foi um processo um pouco conturbado, porque tive que lidar com essa questão de desligamentos da 0 Hora, desligamentos do Inter, mas sempre com um objetivo, sempre com o foco. Eu não vejo problema, assim, digamos, quando tem foco para fazer alguma coisa, né? Eu sempre tive. Legal, isso é bom, né? Porque são coisas que a gente precisa, né? Então, né? Aí uma sugestão para ti, Diogo. Não, mas é isso aí. Eu sempre incentivo. Eu fiz isso e sempre incentivei os meus filhos. Eles são da área de comunicação, mas da área de publicidade. Sempre incentivei os dois que se aprimorassem e fossem fazer carreira fora do Brasil. Tá? Vale demais. Vale demais, porque quê? a vivência daqui, o jornalismo, principalmente comunicação, o jornalismo daqui é totalmente diferente, né? É muito... Por exemplo, eu trabalhava num hotel, né? Entregando coisas para os quartos, fazendo correria de restaurante e tal, para tirar um dinheiro, por exemplo. Só que quando eu conversava com as pessoas e dizia que eu era jornalista, o pessoal fica, nossa, jornalista, pá. As pessoas acreditam muito no jornalista aqui, elas valorizam muito o jornalismo. É um serviço essencial aqui, né? Então, não tem muito assim, como é que eu posso te dizer? Não é que as pessoas não questionam o que o jornalista fala, mas o jornalista aqui é muito mais crível, sabe? Sim. O nível de respeitabilidade é maior. Acho que isso, e não só a respeitabilidade, mas é muito engraçado, assim, aqui tem protestos também, né? Aqui tem, às vezes, pancadaria, por exemplo, em alguns detalhes, como aí no Brasil. Só que aqui não pega a primeira página de jornal, sabe? Aqui não fica, não repercute como no Brasil, sabe? É muito engraçado, assim, porque a gente sabe que teve, por exemplo, o quebra-quebra no centro, por exemplo, da cidade, mas não domina não domina o noticiário, sabe? Sim. É engraçadíssimo, assim, outra cultura, sabe? Podemos dizer que tem uma consciência editorial em termos de ser mais abrangente com as questões todas da sociedade, não apenas com um único foco. E assim, quase sempre é o foco pro bem da cidade, vamos dizer assim, né? Perfeito. Teve eu não lembro qual evento que teve, por exemplo, uma pessoa puxou uma arma e atirou em outro e tal. Isso mal foi mencionado na matéria, sabe? Então, assim, tu entende um pouco da diferenciação, assim, não é sensacionalismo, sabe? Porque eu acho que a notícia ela tem que ser dada de qualquer maneira, mas eles não dão valor para notícia ruim, eles dão valor para notícia boa, né? Sim. Mesmo agora, na época da pandemia aqui, né? É claro que eles noticiam os mortos, é claro que eles têm toda uma questão de divulgação do que está acontecendo no país, mas
não é nada alarmista, sabe? É muito pelo contrário, é incentivando as pessoas, fica em casa, cuida o que tu está fazendo, cuida da tua família, ouve o governo, porque o governo aqui tem... Tu quer saber das informações? O próprio jornal te orienta a ir no site do governo. Sim. E o site do governo aqui, ele é muito completo, e vale destacar, né, principalmente nessa guerra que a gente vive no Brasil hoje, direita e esquerda, aqui é um governo de direita, né? Então, eu não sou muito simpatizante da direita, mas enfim, isso não vem ao caso. Eu quero dizer que vale tu elogiar, né, o trabalho do governo, principalmente do François Legault, né? E assim, cara, tu vê nas janelas, é muito legal, tu vê nas janelas, eles criaram um arco-íris como símbolo. As crianças, todas nas escolas, nas casas, elas fazem um arco-íris e embaixo está escrito sempre em francês, vai ficar tudo bem, né? Sabe? Então, assim, é um outro nível, é uma cultura que eu recomendo muito, assim. É um choque de realidade para a vivência, entende? Ernest, me diga a respeito dessa questão do fica em casa, né? Como é que foi praticado aí esse isolamento? Como é que foi? Houve um lockdown? Como é que foi aí? Sim. Houve sim. Houve um lockdown, as aulas foram suspensas, né? A gente faz home office no trabalho. O meu filho estuda comigo em casa, por exemplo. Eu tenho um filho aqui também comigo. E ele estuda aqui em casa. A escola manda... a escola manda os exercícios que ele tem que fazer, né? Pelos livros, e a gente tem que fazer com ele aqui. A professora liga para a gente para saber se ele está fazendo, para ver o acompanhamento. Vocês estão tendo algum problema, vocês estão tendo alguma dificuldade? É público ou particular? É público. Tem escolas particulares também, mas aqui o nível das escolas públicas aqui é nível escolar da particular do Brasil, aí, basicamente, né? E os comércios, eles fecharam. Hoje tu tem só os serviços essenciais funcionando, assim. Tu tem alimentação funcionando, supermercado funcionando. Tu tem algumas lojas de departamento, que eles têm aqui bastante, né? Que mais eu posso te dizer? Agora há pouco, tu tem liberdade para ir ao parque. Porque assim, aqui tu não tem um quiosque, por exemplo, na tua casa para fazer um churrasco. Tu vai numa praça. Sim, tu vai faz num churrasco parque. em praça. Tu vai num parque, isso. Então, tu vai com todo mundo, por exemplo, para o parque, toda a tua família, e agora eles liberaram 10 pessoas, aglomeração de até 10 pessoas, sendo que dessas 10 pessoas tem que ser 3 famílias no máximo. Sim. Então, e é bem respeitado, e se não é respeitado, você paga multa, né? O carro da polícia, ele entra, ele circula pela praça, e se ele enxerga qualquer coisa que esteja fora das normas de saúde, o policial já desce, só dá um bom dia, boa tarde, boa noite, assim, e já te puxa o bloco, qual é o teu nome, onde é que o senhor mora, ticket, $1.000. Entendeu? Então, assim, as punições são severas. E as pessoas, né? As pessoas, elas são extremamente participativas nesse processo. Se você está fazendo alguma coisa errada, eles ligam para denunciar, a polícia vem e para o que tu está fazendo. Se, por exemplo, se tiver uma aglomeração na minha casa, por exemplo, e os meus vizinhos eles enxergarem essa aglomeração, com certeza eles vão ligar para a polícia vir aqui. Não resta dúvida disso. E essa abertura está sendo feita desde quando, Alexandre? Por exemplo, te permitir agora 10 desde o pessoas? início. Não. A abertura faz uns 15 dias, mais ou menos. É porque, assim, como aqui tu pega 3 meses de verão, basicamente, né? O resto é tudo ou frio ou tem neve. Então, as pessoas, elas precisam estar na rua.
porque senão aumenta o número de suicídios, Sim. aumentam aumentam os distúrbios de família, vamos dizer assim, porque tu fica muito tempo fechado em casa, porque tu não consegue sair para a rua, porque tem aquela questão de só enxergar branco, cinza, né? O dia cinza da neve, por exemplo. Né? Então, eles estão fazendo gradativamente. Parece que daqui uns 10 dias já vão liberar 50 pessoas, aglomeração de 50 pessoas. Bom, daí né? Sim. Aí é liberado, daí não tem, digamos, mais como segurar a aglomeração, né? 50 pessoas é muita gente junto, assim, muito em grupos, eu quero dizer, né? Claro. E o governo, né, cara? Tipo assim, o Rogério, o Diogo, o governo aqui, o canadense, porque tu tem o governo provincial, que é como se fosse o Eduardo Leite, vamos dizer assim, né? E tu tem o presidente do país, que é o Legault, na verdade, que é o primeiro-ministro, que é como se fosse o presidente, né? Sim. Porque poucas pessoas sabem que o Canadá, na verdade, ele tem uma rainha, né? Que é a Rainha Elizabeth, da Inglaterra. Só que aqui ela é a Rainha Isabela, né? Então, na verdade, o primeiro-ministro Legault, enfim, eles fizeram uma série de auxílios para a população, né? Quem perdeu o emprego pôde se cadastrar no site do governo, por exemplo, recebeu $2.000 por mês. Tu podia tirar quatro parcelas de $2.000, por exemplo. Os transportes públicos aqui estão todos de graça, tirando o metrô, né? Claro. Mas, por exemplo, o ônibus tu não paga, né? Desde o início da pandemia tu já não paga mais ônibus, por exemplo. Legal. E tem uma série de questõezinhas, assim, sabe, para ajudar a população, né? O Estado, ele é, por exemplo, o Legault, ele não é de direita, né? Ele é centro-esquerda. Então, assim, o país, ele é total assistencialista, né? Total. E mesmo o Quebec, que é de direita, também é extremamente assistencialista. Tu recebe dinheiro por filho, tu recebe dinheiro para comprar material escolar, a saúde é de graça, né? A saúde, tu não é um outro nível, é uma outra... É uma cultura política da Europa, né? A Europa, normalmente nos países, França, Inglaterra, né? Tem esse viés mais assistencialista, mais socialista. E funciona, né, Rogério? Sim. Porque aqui eu vou te dar um exemplo. As pessoas aqui funciona assim, ó. O marido tem um número de serviço social, a esposa tem um número de serviço social. Daí se junta a renda desses dois e o governo vê, mas eles têm 2 filhos e a renda deles é de X. Mas para essa família viver bem, ela precisa de X mais 500. Então ela vai lá e dá os 500 para a família. Daí, se por um acaso o marido ou a esposa passam a ganhar mais, automaticamente esses 500 ele é reduzido. Entendeu? Se tu passou a ganhar X mais 100, tu vai ganhar 400. Se tu passou a ganhar X mais 200, tu vai ganhar 300. Até tu alinhar. Quando tu alinhou, bom, beleza, isso aqui é o que a tua família precisa para viver bem. Aí o governo para de te dar. Legal. Entendeu? Eu não vou dizer que não tem fraude, deve ter, mas eu não conheço, eu não tenho conhecimento de fraude nesse sentido. Alexandre, para a gente passar para o nosso assunto, né, que até eu quero saber Claro. como é que tu compõe essa distância aí, né, com os assuntos do internacional. Mas é só ainda essa questão aí de país e províncias, no caso, né, da administração, que é o que a gente está aqui no Brasil tendo um grande problema, e agora o problema agudizou porque já está havendo aí uma dissonância entre prefeitos e governadores. Tá? Isso. E aqui no Rio Grande do Sul, a partir dessa último fim de semana, mais ainda. Tá? Como é que isso está funcionando aí no Canadá? Sintonia entre os governos, né, federal e das províncias estaduais. Sim, digamos assim, cada estado, né, que é a província, ela tem a autonomia para lidar com a pandemia, né, com a quarentena. Mas
o governo federal ele está de olho, né? Ele fica de olho, ele conversa com os governadores constantemente. Se tem algum problema no sentido de que alguma província esteja fugindo muito do que o governo federal acha correto, o governo federal vai lá e dá uma pincelada assim, não, vem cá, vamos conversar um pouquinho com o tio aqui, sabe? Então, é um negócio assim que eles tentam se alinhar, ainda que cada um tenha a sua liberdade, certo. Entende? Então, se por um acaso, vamos supor que o governador aqui do Quebec quisesse fazer algo muito além do que o governo federal acredita que seja correto para o país puxa a orelha. Porque, por exemplo, se eu não me engano, eu não vi os dados de hoje, até foi um grande erro, porque eu me preparei muito mais para a questão da pauta do Inter, né? Mas, assim, eu não vi os dados de hoje ainda, mas a gente estava perto dos 10 mil mortos aqui, tá? Não chega a 10 mil no Canadá. E aqui na minha província de Quebec, 5 mil mortos. É muito, é a maior província do Quebec, entendeu? Sim. Que tem em termos de mortos. Uhum. Então, e em termos de casos também. Mas daí porque o governo decidiu testar todo mundo. Não tem... o Quebec ele chegou a figurar entre os 5 maiores lugares do mundo em termos de teste. Que eles mais testaram pessoas, né? Certo. Então, o que também seria normal ter o maior número de casos do Canadá, né? Por conta disso. Certo. Mas a questão dos mortos, assim, é muito complicado, porque aqui passa... Guardadas as proporções, é muito parecido com a Itália no sentido de pessoas idosas, né? Por exemplo, onde eu moro aqui, o bairro onde eu moro, é um dos bairros mais afetados também de Montreal, porque existem 2 geriatrias e um hospital para idosos. Então, o meu bairro é muito afetado. Então, por exemplo, a minha família aqui, ela tem tido muito cuidado, sabe? Então, é engraçado, assim, eu dou risada, né? Porque às vezes eu opino no meu Twitter, por exemplo, sobre a situação aí, tento mostrar como é que funciona aqui, e a galera, alguns pegam e dizem, falar daí é barbada, né? Falar daí do Canadá é barbada. Eu acho que as pessoas, elas são um pouco fora da realidade, né? Principalmente se soubessem onde eu estou inserido. Né? Nesse contexto aí da complicado. Região. Certo. Alexandre, eu vou te pedir um minutinho, porque até vou te mostrar Tranquilo. Uma coisa que deve estar com saudade também, né? Claro que aí você tem, né? Mas eu quero mostrar para quem está em casa agora, na hora do jantar, que pode pedir na sua casa, né, o filé do Santo Antônio. Santo Antônio está aberto, continua aberto, funcionando, tá? Mas se você quiser ficar em casa, é só ligar para a teleentrega do Santo Antônio, 3222-3130, e você vai ter esse filé inigualável, que são os filés do Santo Antônio. Tá? Se você estiver na rua e indo para casa, liga, faz o sistema takeaway, passa lá e leva o seu filé para o seu jantar. Tá certo? Aí está o telefone, 3222-3130, tanto para a teleentrega quanto para você passar lá no Santo Antônio, né, Dr. Timóteo 465, que você vai ser muito bem recebido. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida, e aí vamos enfocar com o Alexandre Ernest, que é um dos maiores conhecedores das coisas do internacional, né, sobre essa situação financeira do clube. É um instante só. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. O 120... Banrisul e você é essa parceria que realmente faz a grande diferença. O meu sogro Esteban Lebed, lá em São Paulo, nos acompanhando, o Marcelo Vidal Fonseca também, Luiz Bassani,
boa noite, tomando um vinho e assistindo o programa, ótimo programa. O Pedro Bernardes, boa noite, Rogério. Pergunto qual a categoria profissional que mais realizou o teste de Covid-19 e não foi liberada para realizar coletivo, sendo que os treinos são ao ar livre e entre pessoas testadas a cada semana. O Pedro Bernardes. Acho que ele está falando sobre os jogadores que foram todos testados e mesmo assim não treinam ainda aqui, né? Ah, pois é. Vera Custódio Barbosa, André Hackney, né, Maurel Pedroso, Alexandre Peixoto Padilha, Fábio Santos, Sérgio Luiz Rite Moreira, Luciano Cabral, Fábio Irigoite, alguns dos amigos que estão conosco. Vamos retomar a conexão com o Alexandre. Ernesto, aliás, a internet espetacular, né? Parece que tu está no estúdio conosco aqui, né? Sensacional. Pois isso é uma coisa que eu fico impressionado também, é com o nível do serviço daqui, né? E, por exemplo, o telefone eu pego no metrô, às vezes, 8 andares abaixo do solo e é como se eu estivesse na rua, assim, é bem bom. Ernest, nós tivemos aí, eu diria nos últimos 30 dias, 2 notícias antagônicas do Internacional, né, que tu vai nos ajudar a entender. A primeira é que o Internacional teve o primeiro ou segundo faturamento entre os clubes, os primeiros faturamentos entre os clubes brasileiros. Isso faz já uns 20, 25 dias. E aí agora nós tivemos a semana passada uma matéria do Rodrigo Capello. Onde o Internacional, para quem leu a matéria, está num processo pré-falimentar. Aí eu vi a live que tu fizesse no Vozes do Gigante, é isso? Isso, Vozes do Gigante. Colocando a situação, mas que ela não é tão ruim assim. Tá? Agora, são 360 e quantos milhões a dívida? Não, hoje 320. 320. O passivo, no caso, o passivo circulante, né? Sim. Que é a conta a curto prazo, a conta que tu tem que pagar durante os 12 meses do ano, né, no caso. Mas a conta, no geral, é 514 milhões. São as contas, totais, né? Sim. Aqui entra passivo circulante, que é essa que eu falei, das contas de curto prazo, e o passivo não circulante, que daí são as contas ao longo de vários anos. Né? Sim. Mas esse patamar de 320 a curto prazo é um patamar elevado. Não, é um patamar elevado, mas assim, veja bem, existem, eu acho que tem duas diferenças. O Inter, ele realmente, ele faturou, ele foi o terceiro melhor clube do país em termos de faturamento, tá? Ele só ficou atrás do Palmeiras e do Flamengo, tá? Isso se deu, obviamente, pela questão da Copa do Brasil, né? De chegar na final da Copa do Brasil, e também pela venda do Nico Lopes, né? Que foi 8 milhões de euros. E agora de cabeça eu não lembro quanto tu ganha talvez o Diogo me ajude, quanto tu ganha para a final da Copa do Brasil. Eu acho que é 19 milhões. Isso, a final é 19. Isso, mas o campeão. Isso, campeão. Ou o vice. Não, campeão. Mas a questão do Nico, daí... a questão da negociação do Nico também não estava já comprometido? Esses valores não estavam comprometidos? Não sei não, se... é que então, aí que tem que explicar. Daí que tem que explicar. Porque, por exemplo, assim, eu falo nesse vídeo do Voz do Gigante, inclusive, que faturamento não interfere nessa questão das contas. Porque, por exemplo, foi vendido o Nico Lopes no ano passado por 8 milhões de euros, ok? Faz vezes 5, dá 40 milhões de reais, ok? Sim. Não entrou para o clube 40 milhões de reais em 2019. Mas na contabilidade do clube, no número do clube, entra. Porque foi assinado o contrato em 2019. Mas dentro desses 40 milhões de reais, por exemplo, tem o que o Inter vai ganhar no primeiro semestre de 2019, no primeiro semestre de 2020, no segundo semestre de 2020, no primeiro semestre de 2021, e assim vai, porque a venda foi parcelada. Então não faz diferença nenhuma o Inter ter tido o maior ou o pior faturamento da sua história, nesse sentido das contas. Tu está me entendendo? Sim. Porque não faz... tem 40 milhões no orçamento, não tem 40 milhões em caixa. Correto. Entendeu?
Então, o que acontece? Hoje, o Inter ele tem uma dívida de 514 milhões no seu total, tá? Dentro desses 514 milhões, 320 é em curto prazo. O que é isso? É um empréstimo bancário, por exemplo, de 20 anos. Tá? Se eu pegar um empréstimo bancário hoje de 20 anos, tá? No ano que vem, eu vou ter 1 ano de passivo circulante e 19 de não circulante. Certo. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu tenho 12 parcelas de R$1.000. Então, eu tenho 12 mil para pagar no ano que vem. Circulante. Então, eu vou aumentar em 12 mil. Mas lá na frente, sem contar os juros e tudo mais, vai ser muito maior. E esses 320, e esses 320 o Inter tem que pagar neste ano de 2020 ainda? Assim, não é... Na verdade, ele teria, né? Se ele... Como, por exemplo, a direção, ela afirma que essas contas são administráveis, ok? O que significa isso? São ações trabalhistas, são questões de bancos que podem ser renegociados, tem questões de direito de imagem, tem questões... São dívidas em que eles podem renegociar. E além desses 320, eles têm os ativos, que é o que tu recebe de outras pessoas, seja de fornecedores, seja de patrocínio, seja de outros clubes que devem para o Inter, enfim. Mas as pessoas do Inter falaram que a matéria do Capello está incompleta porque não engloba o que o Inter vai receber. Mas é por isso que não faz diferença botar o que o Inter vai receber ou o faturamento. Porque assim como o Inter pode pegar e pode protelar o seu pagamento, a pessoa que deve para o Inter também. Não faz diferença faz diferença se o Inter receber o valor. Se o Inter não receber o valor, a dívida continua lá. Então, essa dívida de 320 ela vai continuar. Se o Inter receber, o Inter paga. Se o Inter não receber, o Inter não tem, a dívida vai seguir lá. Então, hoje, por exemplo, assim, para tu ter a diferença entre as contas e o que tu recebe é 172 milhões. Essa, digamos assim, se a gente fosse fazer na ponta do lápis, quanto se deve e quanto se recebe, são 172 milhões que o Inter ainda precisaria encontrar. Então, eu falo no meu vídeo exatamente isso. Se o Inter precisa de 100 milhões para vender o jogador, para manter um orçamento razoável, um orçamento que foi aprovado pelos conselheiros com déficit de 11 milhões, então ele tem que vender 100 milhões de atletas e mais 172 milhões para poder pagar suas dívidas, se fosse para zerar, né? Sim. Tá entendendo? Mas dá para dizer, o que é compreensível, é difícil, mas é compreensível. O que chama a atenção, e a pergunta que eu faço, Ernest, é controlável a situação? Porque o que parece... Não, totalmente. É controlável? Totalmente. Assim, é um alarme pelo número, né? R$500 bilhão, né? Nossa, como o Rogério disse, o Inter está em condição pré-falimentar. Não é assim que funciona. Até porque, se você precisa, por exemplo, hoje não tem dinheiro em caixa, eles vão pedir um empréstimo. Com certeza o Banrisul vai dar. O Grêmio faz isso também, o Flamengo faz isso também, o Corinthians vai fazer isso para pagar os seus jogadores, né, que estão com 3 meses de salário atrasado. Eu não gosto muito de usar essa questão assim, os outros também estão. Porque, por exemplo, eu sou torcedor do Inter, eu não estou preocupado com os outros, vamos dizer assim, né, nesse sentido. E a informação, eu não preciso me basear no Flamengo para falar do Inter, vamos dizer assim, sabe? Uhum, sim. Mas, Diogo, respondendo objetivamente a tua pergunta, primeiro, o Inter, a palavra falimentar é um pouco forte. E segundo, sim, é administrável, por quê? Porque tem como entrar dinheiro em caixa, tem como protelar essa dívida. Claro, tu vai pagar mais juro, né? Eu vi debates aí na imprensa gaúcha de que tu consegue renegociar dívidas bancárias com um juro mais baixo. Eu não conheço aí no Brasil, pelo menos aqui no Canadá tem isso bastante. Mas no Brasil eu não tenho esse conhecimento, não. Então eu acho que a gente, com certeza, se hoje o Inter tem, sei lá, é só tu pegar
Se tu pegar os últimos 10 anos, eu fiz um levantamento dos últimos 10 anos, tá? Pois é, Das contas do Inter. esse gráfico que tu fizesse, esse levantamento, foi outra coisa que me impressionou bastante. O crescimento dos gastos do Internacional. Isso. Isso. Porque as contas elas vão, elas sobem. Ó, é difícil, eu tô só olhando para baixo aqui porque eu tô olhando meus números aqui, minha colinha, tá? Mas ela vem as contas no geral, 382 milhões, isso em 2010, para 2019 com 514 milhões. É o segundo ano que o Inter tem o maior endividamento dos últimos 10 anos. O Inter, em 2014, ele teve um endividamento de 541 milhões. E aí ele conseguiu baixar. 2015 foi para 447, 2016, 363, daí vai subindo de novo. 2017, 417, 426 em 2018 e 514 agora. Tá, Ou seja, aumentou quase 100 milhões em dívida no último ano. Isso que é o preocupante. Essa é a preocupação que eu tenho, porque a gente observa que quando houve um crescimento desse endividamento do Internacional, tá, os períodos em que existiu isso coincide com o mesmo modelo de gestão. Você falou ali, até 2014 houve um crescimento. De dívidas, isso. Era a gestão do Giovanni Luigi, certo? Isso. Aí houve um decréscimo desse endividamento nos 2 anos que foi, por ironia, né? É a gestão que está sendo denunciada agora pelo Ministério Público, a gestão do Vitório Pífero, que teve uma diminuição de endividamento. Aí assume Sim, mas é que aí... Mas, Rogério, aí tu tem que ver que é o seguinte... O Vitório e a gestão 2015, 2016, eles não estão no Ministério Público por gestão errada, né? Por má gestão. Sim, não. É uma ironia, eu também falei isso no meu vídeo. Eu falei só por uma questão irônica. Concordo. Mas tu quer ver uma coisa? Se tu pegar e desmembrar isso, e eu desmembro isso no meu vídeo do Voz do Gigante, se tu pegar, por exemplo, comissões a empresários, é a mais alta dos últimos 10 anos, em 2015, 2016. Sim. E aí tu entende por que existe um Ministério Público hoje. Sim, não. Entendeu? Isso aí eu não questiono. Eu digo na questão da gestão, porque aí entra o mesmo modelo de gestão que foi anterior a esse período, né? Inclusive com o Marcelo Medeiros participando da gestão do Giovanni Luigi, né? Assume o Marcelo Medeiros e nós temos de novo esse crescimento. Eu não sei se tu estás com esse gráfico aí, Ernesto. Eu tô com ele. Não está com ele? Está na tela, aí não tem como projetar. Não, eu posso até tentar botar na tela, mas é que ele é pequeno. Uhum. Deixa eu ver se eu... Quer ver? Vamos ver se por um acaso pega aqui no computador. Porque a gente observa que aí, a partir aqui, por exemplo. A partir de 2017, não é? É difícil, né? Não, mas a gente vê o período, só agora não está pegando o período lá embaixo, né? Essa oscilação. Tá? E é esse crescimento da dívida que do endividamento que o Internacional tem que fazer cair novamente. Exatamente. Mas isso exatamente assim. Muitas pessoas que eu conversei dizem o seguinte: olha, tu vai ter que pegar e dar uma parada de investimentos, como o próprio Alessandro Barcelos fala, né? Fazer mais com menos, né? E talvez vai ter que ser transparente com a torcida a ponto de dizer o seguinte: olha, se nós beliscar qualquer título aqui vai ser um gauchão, talvez nós podemos chegar ali entre os 4 da Copa do Brasil. Mas será que isso, né? Porque isso não tu vai ter que gastar menos, né? A dúvida que eu tenho e aí não é uma crítica também, dúvida com crítica. A gestão do presidente Marcelo Medeiros, ela também gastou mais, e aí para a gente tentar entender,
pelas necessidades que ele mesmo se impôs, talvez, né? Porque em 2017 ele fez um time caríssimo para voltar da Série B, porque ele precisava voltar da Série B. O que aconteceu foi que ele não ganhou a Série B e aí perdeu um cumulativo financeiro em 2018, né, com a possibilidade de entrar nas oitavas da Copa do Brasil. Então ele falhou no gasto que ele teve um ano anterior. Depois ele fez um time caro, ainda assim caro, para ficar em terceiro do Campeonato Brasileiro, não teve força para ir além. E aí aumentou o gasto para fazer um time que quase foi campeão da Copa do Brasil. Ou seja, sempre bateu no quase, mas sempre com perspectivas muito altas. E aí é uma dúvida que eu tenho se isso é ruim ou é bom. Mas a questão que o Diogo coloca aqui, ela é muito pertinente, porque esse endividamento, esses gastos, eles começam justamente nesse 2017, com a segunda divisão. É o time mais caro, o Ernest pode até me corrigir, mas o time mais caro da história da Série B, né? Ninguém teve uma folha tão cara quanto o Inter. E se comparar, esse comparativo está aí na internet, se pegar o segundo time que mais investiu, mais gastou nessa segunda divisão, em 2017, o Internacional é 3 ou 5 vezes mais, né, o gasto do Internacional nesse ano de 2017, da segunda divisão. O time era muito caro. Então foi aquele temor que teve o presidente Marcelo Medeiros de não retornar para a divisão principal, né, e teve um gasto talvez... Por um lado... Rogério, desculpa te interromper, mas por um lado, o temor dele se justificava no sentido de que se ele entrasse na Série B em 2018... Sim, perderia muito. Ele ia entrar no estilo Cruzeiro, ele não ia entrar ganhando valores da Série A. Exatamente. Em 2017, ele ganhou o mesmo valor que todos os clubes da Série A, por causa que em 2018 mudou, né, a questão das cotas. Então, o temor dele é interessante, assim, eu acho que ele não estava errado nesse sentido. O que eu acho que talvez ele podia ter valorizado um pouquinho mais a base e não gasto em alguns jogadores que não deram certo. Por exemplo, o Robertson, Felipe Gutierrez, né, que é aquele menino que acabou depois indo embora, o Meia, sabe? Marcelo Cirino, sabe? O próprio Richelli, né? Houve alguns gastos que ele não precisava ter feito, mas eu acho que a condução do pensamento não foi errada, entendeu? Porque é só tu pegar esse meu dado aqui que eu tenho aqui, é o seguinte, ó, por mais que a dívida subiu de 17 para 18, ela subiu de 363 para 417, tá? As contas, a conta em curto prazo, que é esses 300 e poucos que a gente estava falando, ele diminuiu. Essa rubrica, ela diminuiu. Então, o Inter não se endividou a curto prazo, ele se endividou a longo prazo. Uma dúvida. Entende? Então, tanto que depois houve o maior déficit da história do clube, que é 63 milhões negativos. Depois também houve um déficit de 9 milhões, se eu não me engano, mas houve ainda um perdão de 25 milhões do Delcir Sonda, né? Então, assim, esse tipo de questão de endividamento que é o problema. A questão de ele organizar administrativamente, de profissionalizar o clube, de trazer o clube de volta para a Série A, de ir da Série B à final da Copa do Brasil, é maravilhoso. Eu acho espetacular. Agora, a questão é a que preço? E, na verdade, isso não é um demérito do Marcelo Medeiros. É um demérito também do Vitória, que também pegou empréstimo do Banrisul, que antecipou receitas de TV com assinatura com a Turner, que hoje se tu pegar o contrato que o Grêmio tem com a televisão e que o Inter fez com a televisão, o do Grêmio é muito melhor. Entende? O que também aconteceu lá atrás com o Giovanni Luiz, que ele também teve que pegar empréstimo. Todo mundo, esse é o grande problema. O grande problema é que as contas vão aumentando porque se gasta a revelia. Nada diferente do que acontece com o Estado, né? Nada diferente do que acontece com o Estado. Quanto mais precisa, mais o endividamento vai crescendo e vai sempre deixando, né, a bola de neve crescendo para o próximo, próxima gestão. É claro que um time competitivo
É claro que um time competitivo ele custa, é óbvio isso, mas assim, eu acho que o Inter ele tem que botar talvez a mão, né, na consciência, de repente lamber suas feridas, porque hoje a média do custo futebol do Inter é 15,5 milhões. Nossa. Eu tenho Né? O Inter gastou de janeiro até abril, tá? São 92 milhões de reais. É dinheiro, né? Ah, É muito dinheiro. se eu não me engano, 68 em CLT e 24 em direito de imagem. Lembrando que aí tu pega então 25%, tu tira 25% dessa CLT que eu acabei de dizer, né? Sim. 68, perdão. Sim. E por causa da MP, né, que eles usaram ali, e tu pega 7 milhões desse direito de imagem que eu te falei também, que são 24 milhões, para pagar em 2021. Ou seja, tu já tem um ativo tu já tem um passivo circulante, tu já tem contas a pagar em 2021. É isso que o meu sogro está... A não ser, claro, né? Por exemplo, vamos supor o Fux que está para ser vendido aí. Se o Fux for vendido, o Inter tem que pagar o direito de imagem dele agora. Aí puxa para agora. Entende? É o que o meu sogro, o Esteban Lebete, está dizendo lá. Ó. Assim como temos o passivo circulante, mais exigível a longo prazo, a venda do Nico, né, e entrou uma parte no ativo circulante e uma parte no realizável a longo prazo. Que é o que tu dissesse. Exatamente. Né? Exatamente. É como eu expliquei. Exatamente. Eu tenho uma Porque pergunta... tem algumas pessoas, por exemplo, o próximo presidente do Inter, ele vai se beneficiar dessa venda do Nico Lopes. Sim, porque o dinheiro vai acabar entrando porque ele em é algum o momento. ativo. Exatamente, porque esse é o ativo, é o realizado a longo prazo, né? Mas aí tem o passivo como tu enfocasse agora, que é justamente, inclusive, dessa questão de salários e direito de imagem. Então, que vai. a grande questão é essa. Mas nós vamos renegociar a dívida. E aí, Tá, legal, mas aí a juro, tu vai aumentar, tu vai pegar juro sobre juro. E aí vem outra questão. Que tu pegou, sei lá, 40... Tu pega 40 milhões de reais de empréstimo e tu vai pagar 80. Desses 80, tu não paga para renegociar. É óbvio que tu vai pagar juros em cima desse 80. E esse 80 já tem juros. E aí o meu sogro, como bom contabilista que é, né, ele lembra aqui, ó, tem que analisar se a liquidez corrente é positiva ou negativa. Né? Qual é a liquidez corrente que tem o Internacional hoje? Daí tu me pegou, daí eu tenho que puxar. Não estou perguntando nem números, mas eu digo, entendi. O Internacional tem uma liquidez positiva hoje, onde que o Internacional teria, né, para buscar recursos hoje? Vendendo jogadores, só isso. Ou contraindo mais empréstimo. Mas para se livrar... Mas assim, a gente fez uma live, o Diogo... A gente fez uma live A gente está fazendo uma live toda quinta-feira de noite com os grupos políticos do Inter, né? Os principais grupos políticos do Conselho Deliberativo. E o Alessandro Barcelos, ele faz parte do Academia Colorado, ele esteve conosco na última semana. E o Alessandro, que era o vice de Finanças e de Administração dos últimos 2 anos, ele mesmo admitiu que o processo do Inter está errado. O processo do Inter está errado a partir do momento que tu conta com o pintinho antes do ovo ser chocado. Perfeito. Porque, e isso é muito engraçado, uma das minhas fontes ainda disse assim, para mim esses dias, eu perguntei, mas vem cá, tu acha mesmo que pega 10 milhões pelo Fux? E daí a minha fonte me disse assim, mas da onde tu ouviu esse número? Eu disse, o presidente Marcelo Medeiros falou que não vende por menos de 10 milhões. Daí ele me respondeu assim, mas é que aí tem que combinar com os clubes, né? Não, mas isso aí ele não vai cometer. Ele está entendendo? Sim, claro, entendo. Mas eu não acredito, o presidente Marcelo Medeiros já teve esse problema com o Rodrigo Dourado. Né? Ele negou aquela proposta que, inclusive, o Baidek nos confirmou aqui no programa. Do futebol da Turquia, né? Futebol da Turquia e tinha também... E antes do mundo árabe. Mundo árabe, né? Que queria esperar um pouco mais a valorização.
Eu tenho uma pergunta final. Que eu não acho errado isso, esperar valorizar. O problema é que agora não pode esperar muito. Mas é aquela história, quando tu tá precisando de grana, tu não consegue fazer um bom negócio. Tu só consegue fazer bom negócio pro teu lado quando tu tá bem. Eu tenho uma pergunta final. Tanto para comprar quanto para vender. Eu tenho uma pergunta final pro Ernest, né? A gente tá chegando no final aqui. Já? Já. Não. Nós começamos mais tarde o programa. Mas a dúvida que eu tenho para perguntar para ele é a seguinte... E ele acompanhou muito o dia a dia aqui, né? E acompanha o dia a dia mesmo à distância. Você acha, e a gente sempre fala muito isso, eu falava bastante nos bastidores do setor, o título às vezes maquia muita coisa. Você acha que o título da Copa do Brasil teria ajudado o Inter financeiramente nessa questão que a gente está debatendo agora? Mais ajudaria ou mais maquiaria uma possibilidade de dívidas do Inter? Não, é que daí provavelmente teria fechado em superávit, né? Mas a dívida continuaria lá. Hoje, por exemplo, em 2019, o Inter fechou com um déficit, o seu orçamento, né? Com um déficit de 3 milhões. Sim. Se tivesse ganho a Copa do Brasil, né, tirando daí premiação de atletas e tudo mais, bem provável que esses 3 milhões negativos viraria talvez uns 5, 6, 7 milhões positivos. É possível. Mas a conta, ela continuaria ali. Essa conta, a curto prazo, seria a mesma, ganhando a Copa do Brasil ou não. Então, em tese, maquiaria um pouco daquilo que o próprio torcedor entende, né? O mais leigo, aquele assim que... O lance, eu não sei se a palavra correta é maquiar, mas o torcedor, por exemplo, hoje quando tu fala que a dívida é administrável, aí o torcedor, então beleza. Né? Sim, isso. Tá tranquilo. Né? Mas o que faria era o seguinte, deu superávit no clube. Opa, já estamos melhor, hein? Em 2 anos o Inter saiu de uma situação calamitosa para um superávit. O que o torcedor tem que entender é que tendo superávit ou tendo déficit, a conta estaria lá. Essa é. Que uma questão é balanço, né? E outra questão é o que está dentro do balanço. São exatamente que tem que se analisar. Inclusive, por exemplo, no primeiro, quando deu o déficit maior, o Internacional teve que usar alguns recursos, inclusive, contábeis. O Internacional primeiro teve que fazer uma suplementação orçamentária, lembra disso, né, com o Conselho, e depois, inclusive, teve que fazer um ajuste com Abril, passando algumas rubricas que estavam no balanço do Internacional para Abril, para conseguir fazer o ajuste. Então, por isso que eu digo, uma coisa é o balanço em si, tá, como um resultado que às vezes pode... não, deu 60 milhões de prejuízo, ou deu só 9 milhões, ou deu só 3 milhões de prejuízo. Mas tem toda essa análise, né, do que está dentro do balanço, que aí é que a gente vai chegar nisso. Sim. Que o Alexandre está falando. Olha aqui, ó, o Luiz Alberto Reis... E te digo mais, Rogério. Sim. Desculpa, fica à vontade. Às vezes tem um delay aqui. Não, e te digo mais, essa questão das contas de orçamento, a gente quase sempre olha só o número final. Deu déficit ou deu superávit? Né? Vale lembrar, 2015 teve um superávit de 24 milhões. 2015. Entende? Porque vendemos bem, porque vendemos jogador, porque, sabe, tava da Libertadores, aí entra mais bilheteria. Tem uma série de fatores, né? Série de fatores. É quando o ovo choca bem e dá um pintinho legal, né? Aí vende bem. O Luiz Alberto Reis está dizendo aqui, o problema é que quando poupa, né, dinheiro, cai para a segunda divisão. Não dá, né? Não tem mais muito, ou menos. Não tem muito essa relação aí. O Sérgio Luiz... Mais ou menos, porque o Inter... Com certeza, a folha de pagamento do Inter de 2016 ela era 9 milhões, tá? Diferente dos 15 milhões de agora. Mas... Agora a gente, tudo bem, o Inter foi para a final da Copa do Brasil, mas o Inter ganhou, sei lá, nos últimos 4 anos, sei lá, 2, 3 Grenais. O Inter com uma folha de 15 milhões não consegue ganhar Grenal. Eu acho que não fecha dessa maneira como
o ouvinte está falando aí. Eu vejo um pouco além disso. O Sérgio Luiz Rite Moreira está dizendo, minha humilde opinião fecha com o Ernest. Fazer um time simples e bom usando a base. Fazer dinheiro com a prata da casa. Aí sim, encosta nas dívidas fazendo dinheiro, mas é arriscado. Lorena Monteiro está conosco, tá? Hoje o Inter, Rogério, Sim. Hoje o Inter tem um plantel de 34 jogadores e 18 deles são da base. 34% dos jogadores do seu grupo atual é de jogador da base. Sim, esse é o grupo agora, principal atualmente, né? Porque Isso, o outro que era o... Como é que chamava? O que foi desmanchado, terminado? Inter B? O Inter B. Não, mas tinha o um outro Inter B. nome. Tinha um outro nome, não tinha? Não, o Inter é o Inter B. Era Inter é o B. Grêmio que tem que eram os transição. aspirantes, Ah, né? o Grêmio que é a transição. Meu sogro está lembrando aqui, balanço patrimonial é diferente, é o fluxo de caixa, né? Exatamente isso. Notícia de perda de sócios, a gente tem alguma coisa, sabe alguma coisa, Ernesto, sobre a percentagem disso? 25%. 25% de inadimplência. Inadimplência. Isso. Ainda levando em consideração assim, né? Antes da pandemia eram, vamos supor, eu agora não lembro de cabeça, tá? Mas vamos supor que fosse 15%. Certo. Então nós tivemos um aumento de 10% só, né? A gente não teve um aumento de 25% de inadimplência, né? Alexandre Ernesto, muito obrigado pela participação conosco aqui no Virando o Jogo, né? Nos ajudando Tranquilo. aí a destrinchar um pouco essas informações financeiras do Internacional e que a partir da matéria do Rodrigo, né? Foi no G1 que foi a matéria dele? No Globo Esporte. Globo Esporte. E é importante, eu acho que é importante também destacar, Rogério, o seguinte, o Rodrigo, ele faz esse tipo de matéria de todos os clubes do Brasil. Perfeito. Hoje mesmo ele botou uma matéria se eu não me engano, do Flamengo e do Palmeiras. Então, essa tese que a imprensa querendo fazer crise, a imprensa querendo bater no Inter, isso é uma balela. Não. Ele faz matéria de todo faz mundo. Todos. E outra, né? Qual o motivo que um cara do Rio de Janeiro vai querer fazer crise no Inter, né? Não, mas por favor. Eu fiquei impressionado quando eu vi a matéria, tá? Mas logo no outro dia eu vi a tua live no Voz do Gigante, né? E aí entendi um pouco melhor, eu digo, não, vamos fazer esse assunto e levar assim para tentar tranquilizar um pouco, mesmo que não seja uma situação, né, boa do Internacional, é uma situação que tem, vamos dizer, próximo de limites, mas é administrável, né? Então, né, o que tu expusesse naquela oportunidade, expusesse agora também, me parece que deixa a coisa mais tranquila para o torcedor colorado. Ernesto. E fico feliz não só de esclarecer, mas o teu sogro, pelo que eu entendi, é contador e bate comigo. Não estou falando bobagem, pelo que me parece. E não preciso dizer que ele é colorado também, o meu sogro, né? Acredito. Alexandre Ernesto, muito obrigado, né? E vamos fazer esses contatos aí mais vezes, tá certo? Estou à disposição, sempre que quiseres. Tá bom, forte abraço, muito obrigado. Abração, valeu, tchau, tchau. Tchau. Então tá, né, Diogo? Acho que o objetivo cumprido, né? Vamos deixar a bola para o Cadu agora. Boa sorte para ele resolver. Não, agora o Cadu vai enfocar outro assunto no Dois Toques que vem aí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Nós voltamos amanhã, 8h15 da noite, com o Virando o Jogo. Na sequência, como eu disse, o Cadu Oliveira com o Dois Toques. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta.